O som de risadas corta o ar como lâminas, corredores frios, passos apressados, o eco da zombaria se mistura ao som de um coração acelerado. Davi, 13 anos, segura a mochila rasgada contra o peito. O zíper arrebentado balança, revelando cadernos amassados e um desenho infantil de um foguete. Um grupo de colegas o cerca. Um deles empurra seu ombro com força. Vai voar com esse foguete aí, Davi? Ou ainda está tentando descobrir o que é ter um pai? Diz um deles arrancando gargalhadas. O olhar de Davi baixa, lágrimas contidas, respiração curta. De repente, o som das risadas desaparece. Fica só o silêncio e o eco da voz em off. Ontem ele foi humilhado. Hoje, o país inteiro vai saber quem ele é. Sirenes, viaturas. A multidão se afasta quando o garoto desce do carro oficial. Ele não olha para ninguém, apenas caminha com uma calma que corta o ar. O dia da vergonha. Aquele dia anterior, o sol parecia zombar junto. O calor grudava na pele e o tempo arrastava. A escola municipal Domingos Alves era um prédio antigo, pálido e desgastado. As paredes, marcadas por rabiscos e pichações, pareciam contar histórias de sonhos esquecidos. Davi era o tipo de aluno que poucos notavam. Silencioso, observador, sempre no fundo da sala. Filho de uma doméstica e órfão de pai, aprendeu cedo que o silêncio é mais seguro que a resposta. Mas naquele dia, o silêncio virou alvo. Durante a aula de ciências, ele tentou explicar um projeto que havia criado sozinho, uma maquete simples de um sistema solar feito de tampinhas, arame e papel colorido. Queria mostrar o movimento dos planetas e o que ele chamava de a dança de Deus no céu. Mas antes de terminar, um colega zombou. "Olha o Einstein da favela!" E as risadas tomaram conta da sala. A professora fingiu não ouvir, apenas ajeitou os óculos e pediu silêncio, sem olhar para ele. Davi sentou-se com as mãos suando. No peito, algo queimava. Não era vergonha. Era algo mais fundo, uma mistura de dor e promessa. A tarde caía quando Davi caminhava pela rua de terra batida. O sol pintava de laranja as janelas das casas simples. A cada passo, o barulho das risadas ainda ecoava em sua mente. No portão de casa, sua mãe, Eliane, lavava roupas num tanque velho. O olhar dela, ao vê-lo cabisbaixo, bastou para entender tudo. Ela largou o balde, limpou as mãos no avental e o abraçou sem dizer uma palavra. Só depois de alguns segundos, sussurrou: "Davi, um dia todos eles vão saber quem você é." Mas o garoto apenas respondeu: "Mãe, eles riram do meu sonho." E ela, com os olhos marejados, retrucou: "Então sonhe mais alto, filho, porque o riso deles não apaga o que Deus acendeu em você." O rosto dela iluminado pela luz do entardecer, o som da água escorrendo, o olhar firme. Algo naquele abraço anunciava que o amanhã não seria igual. Antes de continuar essa história, respira um instante. Você sentiu o peso dessa cena, não sentiu? A injustiça, o silêncio, o olhar da mãe. São momentos assim que mostram o quanto o mundo ainda precisa acordar. E é por isso que eu preciso de você aqui comigo. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa agora o seu like. Ele é o que faz o algoritmo entender que histórias com propósito merecem chegar mais longe. Se inscreve no canal para caminhar com a gente e fazer parte de quem acredita que ainda há luz nas pessoas simples, fé nas mães fortes e grandeza nos sonhos que ninguém leva a sério. E comenta aí: "Eu acredito no poder dos invisíveis." Quero ver quantos corações ainda enxergam valor onde o mundo vira as costas. Porque o que vem a seguir vai provar que até o silêncio pode fazer barulho quando Deus decide agir. A casa adormeceu antes das 10, mas o mundo dentro de Davi ainda fazia barulho. O teto do quarto tinha manchas que lembravam constelações. Ele deitava de lado, encarando o desenho do cisne que só ele via. O ventilador oscilava como um farol cansado, cortando o calor.
com um sopro irregular. No criado mudo, o desenho do foguete, o mesmo que escapara da mochila, estava amassado e com marcas de dedo. Davi passou o polegar por cima, como se pudesse alisar o que o dia rasgou. Eles riram do meu sonho, repetiu baixinho, e a frase pousou no quarto como um pássaro ferido. Na cozinha, Eliane enxugava o último prato quando o celular vibrou sobre a mesa de fórmica. Uma notificação iluminou a tela. Feira Nacional de Jovens Inventores. Resultado final. O coração dela bateu de um jeito que não batia desde o nascimento do filho. O dedo hesitou, tocou. O e-mail era curto, objetivo, como quem anuncia um amanhecer sem poesia. Projeto Dança dos Planetas. Primeiro lugar na categoria Ensino Fundamental. Cerimônia oficial e apresentação pública. Favor confirmar presença. Eliane precisou sentar. Chorou em silêncio. Um choro limpo, de alívio e justiça. Lembrou do sábado em que gravou Davi, explicando o modelo com tampinhas. Errou o foco. Gravou de novo. Insistiu. Lembrou das contas atrasadas e do "depois eu vejo" da diretora Sônia, quando ela pediu apoio para a inscrição. O relógio marcou 22h41, quando Eliane respirou fundo e procurou na agenda o contato antigo de uma amiga da igreja, hoje assessora na Secretaria de Educação, Helena Paz. Chamou. 1, 2 vezes. Atendeu na terceira, voz cansada, mas firme. Eliane, tá tudo bem? Helena, o Davi, ele ganhou. Primeiro lugar, nacional. Silêncio de 3 segundos do outro lado, seguido do som de uma cadeira. Arrastando. Repete devagar. Primeiro lugar? Primeiro. Eles riram dele hoje na escola. Amanhã eu não quero riso. Eu quero respeito. Helena pediu o e-mail. Confirmou dados. Mudou o tom. Vou acionar o protocolo de reconhecimento. Viatura, equipe de comunicação, autorização de entrada. Chegamos na escola às 7h50. Vocês conseguem estar prontos? Conseguimos. Eliane desligou e encostou a testa na porta da geladeira. A cozinha pequena pareceu crescer. O som do bairro, um cachorro distante, uma TV alta na casa vizinha, virou trilha de filme. Ela foi até o quarto do filho, sentou na beira da cama e passou a mão no cabelo dele. Davi. Tô acordado, mãe. Amanhã você entra naquela escola de cabeça erguida e ninguém vai poder fingir que você não existe. Ele virou o rosto no travesseiro. Os olhos brilharam escuros. Eles vão rir de novo, mãe. Não amanhã. No corredor, a luz fraca amarelada desenhava sombras nas paredes. Eliane abriu o guarda-roupa e tirou a camisa menos gasta. Passou a ferro ali mesmo, sobre uma toalha, para que o vinco ficasse perfeito. Separou também o desenho do foguete e o caderno com anotações tortas. Gravidade é uma dança invisível. Em um saquinho transparente, colocou o e-mail impresso. Respeito também é documento, murmurou. Ao lado da escola, à noite tinha outras conversas. No grupo de WhatsApp da turma, Ícaro, o repetidor de piadas cruéis, mandou: "Amanhã o gênio vem?" Emojis de risada pipocaram. Lia, que nunca riu, respondeu só com um "chega". A palavra foi ignorada. Na diretoria, Sônia fechava o computador sem ler as mensagens que não queria ver. Criança exagera, pensou, enquanto apagava da mesa a solicitação antiga de Eliane, com a inscrição da feira, ainda grampeada. Na sala, Eliane preparou a mochila. Garrafa d'água, um sanduíche simples, o desenho, o caderno, o e-mail. Escreveu um bilhete e encaixou na capa do caderno. O que Deus acendeu em você, ninguém apaga. Mamãe. Quando voltou ao quarto, Davi fingia dormir. Ela sabia. E ele sentiu que ela sabia. Entre mãe e filho existe um idioma sem palavras. Pausa curta. Se você quer ver essa justiça acontecer até o fim, fortalece a história. Inscreva-se agora e comenta Força Davi.
Isso ajuda esse tipo de narrativa a alcançar mais gente e sustenta o próximo capítulo sem quebrar a imersão. Continuamos. Às 5h42, o céu começou a clarear. A cidade bocejou. Eliane ajeitou a gola do uniforme do filho e alisou os ombros dele com as duas mãos, como quem veste uma armadura. Invisível. Hoje você não vai sozinho. A senhora vai comigo? Eu, Deus, e quem precisar aprender a te respeitar. Enquanto eles saíam, um carro oficial dobrava a esquina. Faróis baixos, brasão discreto na porta, motor em marcha serena. No banco de trás, Helena lia o protocolo com a expressão de quem sabe que, às vezes, o que muda uma escola não é uma lei. É um menino que ninguém notou, chegando como notícia. O portão da Escola Municipal Domingos Alves nunca esteve tão cheio. Eram 7h50 da manhã e o sol nascia dourando o cimento rachado. Estudantes encostados nas grades cochichavam, alguns com celular na mão. A notícia corria rápido, mas ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Quando o som das viaturas se aproximou, um silêncio pesado caiu. O primeiro carro trazia o brasão do governo estadual, o segundo era da imprensa local. Os professores, que minutos antes discutiam na sala dos mestres, correram até as janelas. O carro parou. A porta se abriu. Davi desceu. Uniforme, limpo, olhar firme, ao lado da mãe. Atrás deles, Helena Paz, da Secretaria de Educação, segurava uma pasta e um microfone. Davi não dizia nada. Apenas caminhava. O mesmo corredor que um dia o viu humilhado agora se abria como um mar silencioso. Os risos de ontem foram substituídos por olhares assustados. Aquele menino parecia outro, mas era o mesmo. Só que agora o mundo o via com os olhos que sempre negou. A diretora Sônia saiu apressada, tentando compor um sorriso que não alcançava os olhos. "Ah, bom dia, que surpresa", disse com a voz tremendo. Helena respondeu fria. "Surpresa? Espero que sim, porque o Estado reconhece o talento que essa escola esqueceu de enxergar." O pátio, antes barulhento, estava imóvel. Davi olhou em volta. Viu Ícaro, o colega que zombara dele, baixar a cabeça. Viu Lia, parada ao fundo, com os olhos marejados. Nenhuma palavra saiu de sua boca, mas tudo nele gritava dignidade. A cerimônia improvisada começou. Helena leu o documento oficial. "Certificamos que o aluno Davi Ferreira, de 13 anos, é o vencedor nacional da Feira de Jovens Inventores com o projeto Dança dos Planetas, representando esta instituição." A câmera da imprensa captou o exato momento em que o nome dele ecoou. A plateia aplaudiu, hesitante. Alguns tentaram sorrir, outros olharam para o chão. Sônia aproximou-se de Eliane, tentando justificar-se. "A senhora sabe, são tantas inscrições. Às vezes o sistema..." Eliane a interrompeu com calma. "Às vezes o sistema esquece que por trás dos números existe um menino." Helena pediu para Davi falar. Ele segurou o microfone por um instante. A voz quase não saiu, mas bastou uma frase. "Eu só queria que ouvissem o que eu tinha para mostrar." A simplicidade da resposta foi mais poderosa do que qualquer discurso. O público prendeu a respiração. O silêncio virou aplauso. Helena sorriu, emocionada. "E agora, Davi, o país te ouviu." Enquanto os flashes pipocavam, a câmera da TV focou o rosto da diretora Sônia, imóvel, os olhos úmidos. A legenda na tela dizia: "Aluno de escola pública ganha prêmio nacional após sofrer bullying." O sino tocou, mas ninguém entrou. Todos queriam ver o garoto sair. E ele saiu da mesma forma que chegou, de cabeça erguida, com a mãe ao lado. O portão se abriu lentamente e o som das palmas o seguiu até o carro oficial. No fundo da multidão, Lia segurava o celular, gravando em silêncio. Postou o vídeo com a legenda: "O menino que calou o pátio inteiro." Em poucos minutos, o vídeo começou a se espalhar.
30 minutos após a saída de Davi, o pátio da escola Domingos Alves já não falava de outra coisa. Alunos se reuniam em pequenos grupos, mostrando o vídeo gravado por Lia. A imagem tremida mostrava o garoto descendo do carro oficial, o som das sirenes e logo depois a frase que ecoou como uma flecha: "Eu só queria que ouvissem o que eu tinha para mostrar." Aquilo bastou. Em menos de 2 horas, o vídeo estava nas redes sociais, ganhando curtidas, comentários e compartilhamentos em ritmo de avalanche. Na primeira legenda, Lia escreveu: "Ontem riram dele, hoje aplaudem." Embaixo, alguém comentou: "Isso é o Brasil que dá certo." E outro respondeu: "O que doeu não foi o bullying, foi a indiferença." As hashtags se multiplicaram. Força Davi, orgulho da favela, respeito na escola. Em poucas horas, o nome do garoto estava entre os assuntos mais falados do país. Na televisão, os noticiários repetiam as mesmas imagens, com trilhas emocionais e narrações cheias de indignação. Um apresentador dizia: "Em um país onde tantos talentos são esquecidos, um menino de 13 anos lembrou a todos nós que genialidade não depende de endereço, mas de oportunidade." Outro completava: "E tudo começou porque ele ousou sonhar." Enquanto isso, Davi estava em casa, deitado no sofá velho da sala, segurando o celular. Ele via os comentários se acumulando, mas não sorria. Parecia não entender o tamanho daquilo. "Mãe, por que tanta gente falando da gente?" perguntou confuso. Eliane respondeu, mexendo no café: "Porque às vezes o mundo precisa ver o que fingiu não enxergar." Na escola, a diretora Sônia convocou uma reunião de emergência. As câmeras da imprensa queriam declarações. A escola sempre apoiou o talento dos alunos, ela dizia, tentando controlar o dano. Mas bastava olhar para os professores calados atrás dela para perceber que a frase era um disfarce. Enquanto isso, Helena Paes dava entrevistas, exaltando o esforço de Eliane e o talento de Davi. Disse algo que ficou marcado: ele venceu sem patrocínio, sem laboratório, sem apoio institucional. O que ele teve foi uma mãe que acreditou. A reportagem ganhou proporções maiores. Um famoso canal educativo convidou Davi para apresentar seu projeto ao vivo. Um cientista renomado compartilhou o vídeo com a legenda: "Este menino me lembrou porque comecei a estudar o universo." Mas entre as curtidas e as manchetes, Davi continuava sendo o mesmo menino que guardava desenhos no bolso e sonhava em tocar as estrelas. Quando Helena o ligou para avisar sobre o convite da TV, ele respondeu com simplicidade: "Eu vou, mas posso levar o foguete também?" Naquela noite, Eliane preparou o uniforme mais limpo e ajeitou o cabelo dele, com cuidado. Antes de dormir, ajoelharam-se juntos e oraram: "Senhor, obrigada por mostrar que o valor de um filho não depende da voz de quem ri, mas do olhar de quem crê." A câmera imaginária fecha em Davi, olhando pela janela, vendo o céu escuro pontilhado de luzes. Cada estrela parecia sussurrar o que ele agora começava a entender. Às vezes, o silêncio é a mais alta das vozes. Pausa. Se essa história já te tocou até aqui, curte e compartilha para que mais pessoas vejam o poder que nasce do respeito e da fé. Agora, o que vai acontecer a seguir vai mudar tudo. O estúdio de televisão cheirava a equipamento novo e café requentado. Davi entrou tímido, segurando o foguete de papel e arame com as 2 mãos, enquanto Helena ajustava sua gola e sussurrava: "Olhe para o público como se estivesse mostrando para sua mãe, não para uma multidão." Eliane, emocionada, observava tudo da plateia, o coração disparado. As câmeras se posicionavam, luzes se acendiam e o apresentador sorria com o brilho calculado de quem sabia que aquele momento renderia audiência, mas também história.
Hoje, o país conhece o garoto que transformou humilhação em conquista, anunciou o apresentador, virando-se para ele. Davi Ferreira, o menino do foguete. O público aplaudiu. Davi respirou fundo, olhou para as câmeras e disse apenas: "Eu só fiz o que amo." E minha mãe sempre diz que quando a gente faz algo com o coração, o resto vem. A plateia se levantou. O apresentador tentou conduzir a conversa com perguntas sobre superação, fé e bullying. Davi respondia pouco, mas cada palavra soava verdadeira. Quando ele demonstrou o funcionamento do modelo, o estúdio silenciou. O foguete de tampinhas girou devagar e o pequeno sistema solar começou a rodar. As luzes refletiam nos fios de arame como se fossem órbitas reais. O público vibrou. Do outro lado da cidade, na sala da diretoria da escola Domingos Alves, Sônia assistia à entrevista com o rosto tenso. Pegou o telefone e ligou para a secretaria. "Preciso falar com Helena Paz", disse firme. "É sobre o garoto." A secretária hesitou, mas transferiu. "Sônia?", respondeu Helena. "O que foi agora?" "Nós estamos pensando em organizar um evento na escola. Uma homenagem. O mérito também é institucional, afinal ele é nosso aluno." "Nosso?", Helena soltou um riso contido. "Você se lembra de quando ele pediu para participar da feira e não teve apoio?" Silêncio. "A imprensa não precisa saber de tudo, Helena. Podemos dizer que foi um mal-entendido." "Um mal-entendido?" "Não, Sônia. Foi descaso. E agora o país inteiro viu." A ligação terminou seca. A diretora ficou parada olhando para a tela. No fundo, sabia que perdera o controle da narrativa. Enquanto isso, Davi deixava o estúdio com a mãe. Do lado de fora, repórteres os cercavam, microfones erguidos. "Davi, o que você diria para quem te humilhou?" Ele pensou por um instante e respondeu com simplicidade desarmante, que o silêncio machuca, mas também ensina. As palavras viraram manchete. Em poucas horas, empresas ofereciam bolsas de estudo, projetos e convites. Mas nem tudo eram flores. A diretora Sônia, desesperada para limpar a imagem da escola, publicou uma nota oficial. A instituição sempre incentivou seus alunos ao conhecimento e à criatividade. O caso de Davi representa o compromisso da escola com a educação transformadora. Helena leu e riu com amargura. Enviou a nota para Eliane e comentou: "Agora querem vestir a vitória que ignoraram." Eliane respondeu apenas: "A verdade não precisa de uniforme." Na manhã seguinte, o vídeo da entrevista já somava milhões de visualizações. Davi acordou com o barulho das notificações e uma mensagem inesperada: "Você me inspirou a não desistir. Obrigado, Davi." Era de outro garoto, anônimo, de uma escola distante. Ele mostrou para a mãe e disse: "Tá vendo, mãe? Agora eles me escutam." Eliane o abraçou, emocionada. "Sim, filho, mas nunca esquece. O que faz alguém grande não é o aplauso. É o coração que continua pequeno diante de Deus." Corte cinematográfico. Davi olhando para o céu, o foguete nas mãos, o som de um noticiário ao fundo dizendo que o Ministério da Educação planejava criar um programa com base na história dele. O garoto suspira e sorri leve. A injustiça que o feriu se tornava combustível para algo maior, como um foguete impulsionado pela própria dor. Nos dias seguintes à entrevista, o nome de Davi se tornou símbolo de esperança e, ao mesmo tempo, um incômodo. Enquanto o país se emocionava com a história do menino do foguete, dentro dos corredores frios da burocracia, sussurros cresciam como ervas daninhas. Cada manchete que exaltava o garoto era, para alguns, um lembrete doloroso do fracasso de quem deveria tê-lo protegido desde o início.
Na Secretaria de Educação, um grupo de assessores discutia o caso em uma reunião tensa, papéis espalhados sobre a mesa, celulares vibrando, olhares atravessados. Um dos diretores, senhor de terno cinza e voz cansada, falou: "A história é bonita, mas precisamos cuidar da narrativa. A escola não pode sair como vilã." Helena, sentada do outro lado da mesa, cruzou os braços. "Então o senhor prefere maquiar a verdade?" "Prefiro evitar escândalo", respondeu o homem. "Já estamos recebendo pressão da mídia." Helena respirou fundo. Sabia o que estava por vir. Tentariam transformar a dor em vitrine. Herói do sistema, exemplo de superação da rede pública. Ela já conseguia prever os slogans. Enquanto isso, Davi e Eliane continuavam sua rotina simples, sem imaginar a tempestade política que crescia às sombras da repercussão. No quarto, o garoto ainda dormia em uma cama estreita, entre livros velhos e desenhos novos. O foguete de tampinhas agora ficava em cima da estante como troféu. Mas o que ele não sabia era que, naquele exato momento, a diretora Sônia redigia uma carta oficial. O documento solicitava que a escola fosse reconhecida como pioneira no incentivo a jovens talentos. Uma mentira fria, carimbada e pronta para ser divulgada em coletiva. Ao saber disso, Helena foi até a casa de Davi. Encontrou Eliane varrendo o quintal. "Precisamos conversar", disse, séria. Na mesa simples da cozinha, ela explicou tudo: a carta, a manipulação, a tentativa de apagar o que realmente aconteceu. Eliane ouviu calada, depois levantou-se devagar. "Eles podem tentar mudar o que dizem, mas não o que a gente viveu", respondeu firme. "E a verdade mora aqui, ó", apontou o peito. "Ninguém apaga isso." Helena concordou, mas sabia que o jogo seria duro. "Querem usá-lo, Eliane. Vão colocar o rosto do Davi em cartaz, mas esconder o que ele passou." "Então vamos contar a história antes deles", respondeu a mãe, decidida. Horas depois, Eliane pegou o celular e escreveu um texto simples nas redes. "Meu filho foi humilhado na escola, ignorado por quem devia protegê-lo. Mesmo assim, acreditou. Não foi o sistema que o levantou. Foi Deus, foi coragem, foi amor." A publicação viralizou em minutos. Jornais, influenciadores e até professores de outros estados começaram a compartilhar, chamando de "a carta de uma mãe brasileira." O que era para ser manipulado virou testemunho. Enquanto isso, a diretora Sônia assistia tudo do gabinete, mãos trêmulas, a garganta seca. A verdade escapava por entre os dedos como areia. Naquela noite, ela recebeu uma ligação do próprio secretário. "Sônia, esqueça a coletiva. Mudança de planos. A história já tem dona. E não somos nós." No mesmo horário, Davi olhava o céu pela janela. Helena e Eliane conversavam na sala, traçando planos. "O que você quer ser quando crescer?" perguntou Helena. Ele pensou por um instante. "Quero ensinar as pessoas a verem o que ninguém vê." A frase ficou suspensa no ar, leve e profunda. O menino que fora ridicularizado por sonhar com o universo, agora se tornava o espelho de uma geração inteira. Pausa breve. Se essa história te toca, comenta. A verdade sempre vence, e se inscreve para continuar acompanhando essa jornada, porque o que vem agora mostra como a luz de um menino pode iluminar até os corredores mais escuros do poder. O auditório do Ministério da Educação estava lotado. Autoridades, repórteres, estudantes e curiosos disputavam espaço. No palco, uma mesa longa coberta por uma toalha azul marinho. No centro, o microfone principal. Atrás dele, o menino que, sem querer, havia se tornado símbolo nacional. Davi Ferreira, 13 anos, uniforme impecável, olhar sereno, mas firme. Helena Paz o acompanhava de perto,
Eliane, sentada na primeira fileira, observava com as mãos entrelaçadas como quem segura o próprio coração. No alto, câmeras de TV e celulares erguidos. O evento seria transmitido ao vivo para todo o país. O apresentador oficial subiu ao púlpito e anunciou com voz cerimonial: "Hoje celebramos o talento e a perseverança da juventude brasileira. O aluno Davi Ferreira, premiado nacionalmente, representa o futuro que acreditamos construir." As palavras soavam corretas, mas vazias. Davi olhou discretamente para a plateia. Entre os convidados, reconheceu o rosto tenso da diretora Sônia, que por algum motivo havia conseguido um lugar na mesa principal. Vestia um terno novo e um sorriso ensaiado. Quando ela pegou o microfone, tentou soar maternal. "É uma alegria imensa ver nosso aluno brilhar. Desde o início, a escola apoiou cada passo, mas a plateia reagiu com murmúrios. Alguns jornalistas franziram a testa. O desconforto era visível. Davi observava em silêncio, o punho cerrado de leve. Helena tocou seu ombro e sussurrou: "Fale quando o coração mandar." A diretora ainda falava, tentando reconstruir a própria imagem. E então, Davi se levantou devagar. O apresentador hesitou. As câmeras focaram nele. O garoto andou até o microfone principal. O som do sapato ecoou pelo piso de mármore. Quando parou diante da multidão, a respiração coletiva pareceu prender-se no ar. "Eu quero dizer uma coisa", começou, com voz calma, porém firme. "Não foi a escola que me ajudou, foi minha mãe, foi Deus, e foi a vontade de mostrar que o lugar onde a gente nasce não define o que a gente pode alcançar." O auditório ficou em silêncio absoluto. Até as câmeras pareceram parar de se mover. Davi respirou fundo e continuou: "Eu não queria ser famoso, só queria que ouvissem o que eu tinha para mostrar. Quando riram de mim, eu entendi que o mundo às vezes tem medo de quem sonha diferente. Mas o medo não me parou." O público começou a aplaudir, primeiro tímido, depois intenso. Helena enxugava as lágrimas. Eliane se levantou, batendo palmas com as duas mãos, o olhar brilhando de orgulho. Sônia tentou disfarçar o desconforto, mas sabia, aquele era o fim da máscara. O som dos aplausos cobriu sua voz e seu cargo. O que restou foi o eco de um menino dizendo a verdade. Após o discurso, o apresentador, visivelmente emocionado, encerrou: "Senhoras e senhores, este é o verdadeiro exemplo de educação, quando o aluno ensina o país." Na saída, Davi foi cercado por repórteres. "O que você vai fazer agora?" perguntou uma jornalista. Ele respondeu, olhando o céu pela janela do carro que o levaria de volta: "Continuar estudando, porque ainda tem muita coisa lá em cima que ninguém entendeu direito." O país inteiro viu aquele vídeo. Em menos de 24 horas, as redes estavam tomadas por montagens com a frase: "O menino que fez o Brasil ouvir." Mas para Davi, o verdadeiro milagre não era a fama, era o respeito. O mesmo corredor da escola que o viu ser humilhado, agora o veria voltar, não como herói, mas como exemplo. Pausa. Se você chegou até aqui, deixe seu like e comente: "Eu acredito na força dos invisíveis", para que essa história continue tocando corações e inspirando quem luta em silêncio. 3 semanas se passaram desde o discurso que calou o país, e naquela manhã o sol parecia nascer diferente sobre a Escola Municipal Domingos Alves. Os muros antes pálidos tinham sido pintados às pressas, como se tinta fresca pudesse apagar a vergonha antiga. Havia uma faixa improvisada na entrada: "Bem-vindo, Davi!" As letras tortas revelavam o esforço apressado de quem tenta corrigir o passado com papel colorido. O carro da secretaria parou em frente ao portão. Helena desceu primeiro, seguida de Davi e Eliane. Não havia câmeras dessa vez, apenas olhares. Centenas de alunos aguardavam,
alguns tímidos, outros inquietos. O som do portão se abrindo pareceu marcar o início de algo novo. Davi hesitou por um segundo, mas a mão firme da mãe empurrou seu ombro com ternura. Vai, filho. O mundo está olhando, mas Deus está guiando. O silêncio do pátio era pesado. Então, de repente, uma palma, depois outra e mais outra. Em segundos, o lugar inteiro batia palmas. Davi ficou imóvel, sem saber se sorria ou chorava. Helena enxugou discretamente os olhos. Eliane respirou fundo e murmurou: o que é justo, volta. Entre os rostos, um se destacou. Ícaro, o garoto das piadas cruéis. Estava de cabeça baixa, envergonhado. Quando Davi passou por ele, os olhares se cruzaram. Ícaro tentou falar, mas a voz falhou. Davi, me desculpa, cara. Eu... Engoliu em seco. Eu não sabia. O menino o observou em silêncio por um instante. Depois apenas estendeu a mão. Tá tudo bem. Eu também não sabia o que Deus estava fazendo comigo. Aquele gesto simples e desarmante atravessou o pátio como um raio de luz. As palmas voltaram, agora mais intensas, mas com outro tom, não de aplauso, e sim de respeito. Era o som do arrependimento se transformando em admiração. Mais tarde, a professora de ciências, a mesma que havia ignorado as risadas, chamou Davi à frente da turma. Davi, o que você quiser apresentar agora, esta sala vai ouvir. Ele respirou fundo, olhou para os colegas e respondeu: eu não quero só apresentar, quero ajudar vocês a criarem também. Todo mundo tem um foguete para construir, só precisa de alguém que acredite. A turma se animou. Ícaro levantou a mão. Eu posso ajudar no próximo? Davi sorriu. Claro, mas dessa vez nada de piada, combinado? Risos leves ecoaram. Era como se o peso antigo começasse a se dissolver. No recreio, Lia se aproximou com um olhar doce e disse: eu sabia que você ia voltar. E eu sabia que você não tinha rido, respondeu. Ela deu um pequeno sorriso, segurando o celular. Aquele vídeo eu postei porque achei que as pessoas precisavam ver. E elas viram, disse Davi, olhando para o céu. Mas ainda não entenderam tudo. Naquele dia, ao final das aulas, Davi passou novamente pelo corredor onde fora humilhado. As mesmas paredes, o mesmo chão, mas agora pareciam mais largos, mais vivos. A diretora Sônia o esperava na porta, segurando um envelope. Davi, quero pedir desculpas. Eu errei. Ele a encarou com calma, sem rancor. Todo mundo erra, mas o que a gente faz depois do erro é o que muda as coisas. Ela estendeu o envelope. É o novo projeto de ciências. Quer liderar o grupo? Davi segurou o papel, olhou nos olhos dela e respondeu: eu aceito. Mas dessa vez, todo mundo participa. O sol da tarde banhava o pátio. Crianças corriam. Vozes alegres se misturavam ao vento. Davi e Eliane se afastavam devagar. E agora, mãe? Perguntou ele. Agora, filho. Você não é mais o menino do foguete. É o menino que ensinou o mundo a olhar para o céu de novo. Corte cinematográfico, câmera lenta, o garoto andando pelo pátio com o foguete nas mãos, o som das risadas, mas agora de alegria enchendo o ar. Pausa suave. Se essa história falou com você, comente "O Perdão Transforma" e compartilhe para que mais pessoas lembrem que a justiça pode começar num simples gesto de coragem. O que começou como um vídeo tremido gravado por uma colega de classe se transformou em um movimento nacional. Em menos de um mês, o TC, nome de Davi Ferreira, já não era apenas uma história, era um símbolo. Escolas públicas começaram a usar sua fala em murais. O silêncio machuca, mas também ensina. Professores reproduziam seu discurso em salas de aula. E diretores, antes indiferentes, agora promoviam campanhas contra o bullying e pela valorização do aluno.
A reportagem da TV foi reprisada dezenas de vezes. Em uma entrevista, o ministro da Educação citou Davi. Ele nos lembrou que o talento precisa de espaço, não de permissão, e que o respeito é a primeira forma de ensino. Programas escolares começaram a surgir inspirados na sua história. Um deles recebeu o nome de Projeto Dança dos Planetas, criado para incentivar alunos de periferia a desenvolver ideias científicas com materiais simples. Davi foi convidado como embaixador, mas recusou com humildade. Eu não quero ser símbolo, quero ser exemplo. Quero que outros façam melhor do que eu fiz. Eliane, emocionada, observava o filho ganhar o mundo com os pés ainda firmes no chão. Helena, agora promovida dentro da secretaria, visitava escolas levando a história de Davi como parte de um programa de formação para professores. Não se educa ignorando, se educa ouvindo, dizia em cada palestra. Mas as consequências foram além do que se via. A diretora Sônia pediu transferência e, tempos depois, procurou Eliane pessoalmente. Levava uma caixa com documentos e uma carta. Eu queria te entregar isso. São as inscrições antigas que o Davi mandava para concursos e nunca foram encaminhadas. Eu guardei por vergonha. Eliane pegou a caixa, olhou por um momento e respondeu serena. O perdão não apaga o passado, mas liberta o presente. Sônia baixou a cabeça. Lágrimas discretas caíram sobre o papel. Ele me ensinou mais do que qualquer aluno. Enquanto isso, nas redes sociais, mensagens de crianças de todo o país se acumulavam. Davi, agora eu também quero estudar astronomia. Minha escola fez um foguete igual ao seu. Você mostrou que eu também posso sonhar. E o menino, ainda com o mesmo olhar, sereno, respondia algumas delas à noite, sentado na varanda de casa. Mãe, sabia que tem uma menina do Ceará fazendo um projeto igual ao meu? Sabia não, filho. E o que você acha disso? Acho que o céu está ficando pequeno para tanta gente sonhar. Eliane riu, enxugando o canto dos olhos. E é assim que começa uma revolução, Davi. Quando o sonho de um vira a coragem de muitos. Na TV, um documentário sobre sua história estava sendo produzido. Helena narrava. O menino do foguete não apenas venceu um prêmio. Ele mostrou que o futuro da educação não está nos prédios, mas nas pessoas, especialmente naquelas que ninguém nota. Enquanto a narração seguia, a imagem mostrava Davi ensinando outras crianças a montar o sistema solar com tampinhas e arames. O som de risadas, o barulho das mãos curiosas e o brilho nos olhos dos pequenos criavam uma cena de pureza que nenhuma manchete poderia capturar. No fim da matéria, uma frase em tela preta. Ele foi humilhado por sonhar. E por sonhar, o mundo o escutou. Davi olhava o céu novamente, agora não mais buscando respostas, mas agradecendo. Mãe, será que Deus também se emociona quando vê um sonho acontecer? Ela respondeu com um sorriso leve. Filho, ele é o primeiro a aplaudir. Pausa. Se essa história já te inspirou, curte, comenta e compartilha para que ela alcance quem mais precisa lembrar. O respeito transforma e a fé faz o impossível acontecer. O tempo passou, mas o eco daquela história continuou atravessando corações, escolas e fronteiras. Davi já era um adolescente quando foi convidado para palestrar em uma conferência internacional sobre educação e inclusão. O cenário era grandioso, um auditório moderno, cheio de bandeiras e tradutores simultâneos. Mas ele entrou da mesma forma que sempre fez, com a calma de quem carrega o próprio propósito, e não a fama. Subiu ao palco com o velho foguete nas mãos. O mesmo de tampinhas, arame e papel colorido, agora levemente amarelado pelo tempo. As luzes se acenderam. Davi respirou fundo, olhou para a plateia e começou.
Eu fiz esse foguete quando era criança. Fiz com o que eu tinha e sonhei com o que eu não tinha. Naquele tempo ninguém acreditava em mim. Mas aprendi que quando o mundo te ignora, Deus te escuta. O silêncio na plateia era absoluto. As pessoas pareciam prender a respiração. Ele continuou. Eu não subi aqui para falar de dor, mas para lembrar que toda dor tem um propósito. A humilhação me ensinou que o amor é mais forte que o desprezo. O riso dos outros me mostrou o valor do silêncio, e a rejeição me empurrou para perto do céu. As câmeras registravam cada palavra, mas o que se gravava de verdade eram os olhares. Helena, agora uma figura respeitada na educação nacional, assistia da primeira fileira. Eliane, com os olhos marejados, apertava entre as mãos o mesmo bilhete antigo que escrevera anos atrás. O que Deus acendeu em você, ninguém apaga. Davi concluiu. Hoje eu entendo que aquele dia, quando todos riram de mim, não foi o fim. Foi o começo. Porque às vezes Deus permite que te vejam cair, só para que depois vejam Ele te levantar. O público se levantou. Aplausos longos, demorados, misturados a lágrimas. Entre eles, professores, mães, estudantes e até políticos que por um instante pareciam compreender o que realmente importava. Enquanto as palmas ecoavam, Davi desceu do palco e caminhou até sua mãe. Entregou o foguete a ela e disse baixinho, "Isso sempre foi seu, mãe." Ela o abraçou forte, como quem segura o mundo inteiro, nos braços e respondeu, "Não, filho, isso é de todos os que nunca deixaram de acreditar." O documentário sobre sua vida foi lançado meses depois. O título, O Menino que Fez o Brasil Ouvir. O último frame mostrava o céu estrelado, com uma frase que ficaria marcada em milhões de corações. Há vitórias que não fazem barulho, mas o silêncio delas muda o mundo. A câmera sobe lentamente, revelando o brilho das estrelas, enquanto a voz de Davi surge em off. Se um dia rirem do seu sonho, não se esconda, ore, trabalhe, persevere, porque Deus usa o improvável para confundir o impossível. E agora, se essa história te tocou, se te fez lembrar de alguém que também carrega um sonho dentro do peito, deixa teu like, se inscreve e compartilha, porque talvez o próximo Davi esteja escondido em algum canto, esperando que o mundo o escute. E quando esse dia chegar, que o som do respeito seja mais alto do que o riso da indiferença. Glória a Deus por todos os que acreditam no invisível.